Comprar um buffet infantil em funcionamento é uma boa ideia? Se você está pensando em comprar um buffet infantil em funcionamento, é importante que você assista esse vídeo até o final. Eu vou passar um pouquinho da nossa experiência, vou deixar para você também várias informações para que você possa tomar a decisão correta. Bom, deixa eu me apresentar, meu nome é Fernando Fernandes, sou empresário há mais de 24 anos e trabalho com buffet infantil há mais de 10 anos. Nós temos uma rede de franquia e também damos assessoria no mesmo segmento em buffet infantil. Se você pensa em montar o seu buffet infantil, a gente está aqui para te auxiliar. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, não perca tempo. Se inscreva agora para que você sempre esteja recebendo informações extremamente relevantes nesse mercado incrível que é de buffet infantil. Qual a primeira pergunta que a gente faz quando a gente está comprando um buffet infantil em funcionamento? Primeira pergunta, qual o valor? Quando a gente se trata de valor, nós estamos falando do mensurável, o valor total que essa pessoa está pedindo do buffet infantil dela. Mas a coisa mais importante que você tem que saber é o específico. Você ter todas as informações detalhadas para comprar o buffet infantil. Então veja bem, a primeira informação, qual o valor desse buffet infantil? A segunda informação, que é a mais importante, é o específico, que é o que eu vou detalhar para você agora. Uma coisa muito relevante também é o tempo de atuação que esse buffet já tem na sua cidade. Se ele tem uma boa procedência, isso tudo você tem que levar em conta na hora de estar fechando esse negócio. O específico é a coisa mais importante. Então nós vamos, primeiro ponto, brinquedos. Quais são os brinquedos que tem dentro desse buffet infantil? Tem o brinquedão, tem o pula-pula, tem o labamba, tem o tombo legal. Então você tem que especificar todos os brinquedos que tem, até para que depois você possa fazer uma cotação de usados, você possa pesquisar alguma coisa aí na internet para saber se aqueles preços que está sendo vendidos os brinquedos é um preço justo, se ele está bem abaixo do preço de mercado, porque você está comprando um brinquedo usado. Uma coisa legal que você tem que prestar bastante atenção, exemplo, tem os brinquedos que são os eletrônicos. Eletrônicos tem que tomar bastante cuidado, porque se ele não estiver funcionando perfeitamente, ele pode ter um defeito na placa-mãe. E se ele tiver algum defeito, fica mais caro você comprar a placa-mãe do que propriamente comprar um outro brinquedo eletrônico. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Você tem que analisar o estado dos brinquedos. Porque se de repente o brinquedo ele está num estado bom, legal. Se ele está num estado ótimo, muito bom. Ou se ele está num estado que vai precisar de uma reforma, vai precisar de uma manutenção. Então, dependendo do valor que está sendo pedido esses brinquedos, às vezes com o valor que você vai ter na manutenção, será que o preço está bom? Então você tem que analisar isso. Quando a gente vai fazer esse análise, fazendo uma assessoria em compras de buffet infantil, a gente leva isso muito em consideração. O brinquedão, de repente vai ter que trocar a tela do brinquedão, mas não é só a tela do brinquedão que tem que trocar. Se de repente você fala assim, ó, eu preciso trocar algumas lonas do brinquedão, então tudo isso não fica muito barato, porque o brinquedão ele tem a estrutura metalizada dele, os tubos, e depois o que ele tem? Ele tem toda a estrutura em madeira, ele tem toda a estrutura em lona e espuma. Então tudo isso, os obstáculos, está legal. Porque se você for falar assim, eu vou precisar fazer uma reforma desse brinquedo, é importante que você cote quanto vai ficar essa reforma para saber se torna viável pelo preço que está sendo vendido. Então o primeiro ponto é o específico de brinquedos. Agora vamos falar da mobília do salão, que é um outro ponto importante que você tem que analisar. Qual a quantidade de mesas e cadeiras que tem nesse salão? Se elas são de plástico ou se elas são de ferro, as cadeiras e as mesas. Se também essas mesas são dobráveis ou são mesas
fixas. Porque se elas são dobráveis, é mais fácil para guardar. De repente, você tem um layout, você tem 20 mesas e você vai fazer uma festa que só vai ocupar 10 mesas. Se as mesas são fixas, dá um pouquinho mais de trabalho para guardar. Se são dobráveis, é mais simples. Se você não está entendendo que é essa questão de mesas e cadeiras, eu vou deixar aqui um vídeo que eu falo sobre esse assunto de mesas e cadeiras. Você assiste que você vai entender o que eu estou falando. Então, um ponto importante, saber se é de plástico, saber se é de ferro, saber se é dobrável e também se elas são fixas. Esse ponto é extremamente relevante e a quantidade que vai ter de mesas e cadeiras. Então, lembrando que nós estamos falando do específico. Vamos para o próximo ponto. Agora nós vamos falar dos utensílios que nós temos que ter no salão. Então você vai fazer o específico também. Se tem pratos grandes, pratos de sobremesa, que é o prato de refeição, prato de sobremesa, se tem ramequinho, bandejas, jarras, todos esses detalhes, os talheres, você tem que especificar todos e a quantidade que você vai ter. Isso é muito importante. Então, quando a gente fala de utensílios, tudo isso tem que ser detalhado para que você consiga depois mensurar esses valores, porque de repente nós só trabalhamos com descartáveis. Na hora que a gente for fazer o mensurável, o valor, a gente vai ver se o preço que a pessoa está pedindo do espaço com o específico de tudo que ela tem vai ser viável para a gente fazer esse investimento. Então é importante você colocar toda essa parte de utensílios. Agora a gente vai ver se tem enxoval, a quantidade de toalhas que tem, a quantidade de guardanapos, se é que tem, isso também é relevante. Se tem algum material de decoração, porque às vezes o buffet infantil ele terceiriza a decoração. Aqui a gente recomenda para que nossas unidades, nossos parceiros, eles façam a decoração, mesmo que seja uma decoração pequena. E alguns buffets que às vezes está à venda, eles já têm alguns materiais de decoração. Aí você também tem que colocar ali todo específico, se tem inflador, se tem torre, se tem todos os detalhes, se tem mesa para decoração, enfim, todos os detalhes que envolvem a decoração. Se já tem alguns personagens, se tem louça, vaso de decoração, então tudo isso é importante que você venha colocar ali no específico. Agora eu vou começar a falar dos pontos mais importantes que você tem que analisar. O ponto que eu vou falar agora é o tamanho do prédio. Se esse prédio é construído nas duas divisas, se esse prédio ele tem entrada de serviço lateral. Fernando, por que a entrada de serviço é tão importante? Para que os seus colaboradores, seus freelancers, eles tenham acesso, às vezes até mesmo durante a festa, para receber algum material ali pela entrada do serviço. Porque imagina só, a festa está acontecendo, faltou refrigerante. Será que vai ter que passar por dentro da festa ali com um fardo de refrigerante na mão? Isso não é muito bacana. Então tem que pensar se ele tem essa lateral, essa entrada de serviço. Se não tiver, existem outras opções também, que a gente faz um carrinho e esse carrinho é fechado para a gente buscar os produtos lá fora e trazer para dentro. Então, mas se tem entrada de serviço, para entrar os colaboradores e para entrar alguns produtos, é muito legal. Se esse prédio ele é térreo ou se ele tem segundo pavimento, vou fazer alguma observação aqui. Se ele é térreo, perfeito, é ótimo. Agora, se ele tem um segundo pavimento, esse pavimento é um outro andar ou é só um mezanino? Se for um mezanino, muito bacana também. Agora, se ele tem o segundo pavimento, que tem que subir uma escada, aí é legal que você coloque uma câmera lá em cima e uma TV embaixo, para que as pessoas fiquem olhando o que está acontecendo lá em cima. Isso as mães, elas tendem a querer saber aonde está o filho dela ali no salão. Então, se ele é térreo, é muito mais bacana. Uma outra coisa importante, qual o tamanho desse prédio? Ele tem 250 metros quadrados, exemplo. É legal essa medida? Eu particularmente, Fernando Fernandes, não gosta muito. Não gosto de uma medida de 250 metros, porque eu tenho que levar em consideração o espaço que eu tenho dentro desses 250 metros para brinquedo, para cozinha, para banheiro,
de repente eu tenho um acervo. Então são detalhes muito relevantes. Quanto mais eu tenho, quanto menor é o meu espaço, eu tenho que ver qual acomodação, quantas pessoas eu consigo colocar dentro do meu salão. Se de repente dentro do meu salão eu consigo colocar, minha lotação máxima é 80 pessoas, significa que você vai perder muitas festas acima de 80 pessoas. Então isso é muito importante, a questão do espaço. Se você de repente fala, Fernando, qual a sua opinião sobre o espaço? Eu particularmente gosto de espaço acima de 350 metros quadrados, que é onde eu consigo trabalhar melhor, ok? Então, Fernando, 250 metros para baixo, eu particularmente não acho muito legal. Se aonde esse espaço está sendo construído, esse prédio, porque você vai ter que ficar ali com esse espaço. Se esse espaço é bem localizado, Fernando, ele precisa ser no melhor ponto da cidade? Não, ele só precisa estar bem localizado, levando em consideração se tem facilidade para estacionamento ali naquela região, levando em consideração se é um bairro ou uma área segura. Então são pontos extremamente relevantes para que você também leve em consideração. Agora é uma informação que às vezes as pessoas não levam em consideração, passa batido, e é a informação de tudo que eu falei nesse vídeo, é a informação mais importante. Se o prédio ele tem dívida, exemplo, dívida de aluguel, dívida de água e luz, dívida de IPTU, se tem festas pendentes que a pessoa já pagou essa festa e essa festa ainda não foi realizada, isso é uma dívida. Se tem agendas futuras, se não tem, então tudo isso você tem que levar em consideração. Porque às vezes você compra um buffet infantil, que a pessoa dona desse espaço, ela já recebeu o dinheiro dessas festas, já pagou o seu operacional, as festas ainda nem aconteceu, ela tem que entregar essas festas, porque está vinculada ao nome desse espaço, desse buffet que você está pensando em comprar. Então você compra e acaba comprando uma dívida passiva, que você vai ter que entregar futuramente para não queimar o nome desse buffet infantil. Então tudo isso, quando a gente se fala em dívida, é muito importante. E uma coisa também, se esse espaço ele vai ter que fazer uma reforma pequena, média e grande, porque sempre tem que fazer uma reforma. Se os brinquedos, como eu disse lá atrás, se vai ter a manutenção, então são coisas importantes para que você analise. E principalmente essa, tem dívida? Se tiver dívida, eu acho melhor você analisar todo agora o mensurável, o valor que a pessoa está pedindo desse buffet infantil, o específico de todos os materiais que você está adquirindo por esse valor, o valor da dívida, se esse buffet infantil ele tem dívida ou se ele tem várias festas já agendadas, que passa a ser uma renda que você vai ter, vai ser caixa para você. É importante que ligue para esses clientes, confirme com eles se esses contratos estão mesmo fechados para aquelas datas e se está tudo certo. Então todas essas dicas que eu te dei e essa última informação, ela é extremamente importante para que você tome a decisão correta. Eu vou deixar para você na descrição desse vídeo um checklist com todos os detalhes que você tem que analisar na hora de tomar essa decisão. Então é só você ir na descrição, ir lá, fazer o download, imprimir checklist, colocar na prancheta e ir lá no seu buffet infantil fazer essa avaliação do específico. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, porque sempre a gente está colocando informações extremamente relevantes para que você possa ter um buffet infantil de sucesso. E uma coisa muito importante, deixe seu comentário. Fernando, eu achei muito bacana esse vídeo, me ajudou legal, então deixe seu comentário se você gostou, deixe seu like ali, fala alguma coisa nos comentários, de repente eu vou te responder se tiver mais alguma dúvida também. Um forte abraço do Fernando Fernandes e te espero no próximo vídeo. Tchau!